Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Ótimo dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Começando mais uma semana aqui no programa Manhã Boa Nova, hoje segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Último dia para a gente encerrar esse mês de agosto, mas sempre trazendo aqui as nossas notícias, as nossas informações, com muita espiritualidade e alegria para você começar bem aqui a sua manhã. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejo a todos da nossa técnica e da nossa produção uma ótima segunda-feira, sempre trazendo aqui os nossos destaques, né, do programa de hoje. Nós vamos falar como diferenciar amor, apego e dependência emocional. Uma pessoa pode se apegar a outra mesmo que não seja dependente? Nós vamos falar da intensificação destes sentimentos durante a pandemia e teremos as entrevistas de Eliette Ribeiro com o cardiologista, o Dr. Luiz Guilherme Veloso. O que você acha sobre esses temas de hoje? Participe pelo 0800 979 5011. Já ligue, deixe a sua mensagem para as nossas telefonistas. Elas vão sempre atendendo a sua ligação, passando o seu recadinho aqui para nós. Ou também pode enviar um WhatsApp para 9643-3827. Envie a sua pergunta pelo WhatsApp do nosso programa e também acesse a nossa transmissão ao vivo no Facebook. A nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você vai curtindo e compartilhando também aí com seus amigos o nosso programa e toda a nossa programação. Nós temos também o YouTube da Rádio Boa Nova. É só você colocar assim mesmo, Rádio Boa Nova, lá no YouTube já pode achar aí a nossa página, acompanhar a nossa transmissão ao vivo. E também no YouTube da TV Mundo Maior, você vai lá, acesse, manda a sua pergunta para a comunicadora Adriana Fukuda. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Hildo. Bom dia a todos que já estão aí logo cedo conosco, né? Vamos entrar quase na fase 9 do ano 2020. Eu tenho certeza que essa fase vai ser melhor. Vamos ver. Pois é, nossa, a percepção é que começou agora janeiro e já estamos em setembro praticamente. Que rápido, né, minha gente? Vamos ver o que ele acha, se foi rápido para ele também, né, meu querido psicólogo Hildo Rosa. Bom dia. Bom dia, Vanessa, Dri, todos que nos acompanham. Uma satisfação imensa. A gente realmente tem essa impressão que o tempo passa mais rápido. E, em medida que nós envelhecemos, essa impressão é mais presente ainda, porque a gente tem menos coisas para descobrir e para conhecer. Já para as crianças, um dia dura muito tempo. A ausência da mãe, enquanto vai na cozinha e volta, para um bebê é uma eternidade, porque também tem um mundo inteiro para ser descoberto. E à medida que nós vamos envelhecendo, já temos mais sabedoria, mais conhecimento, a relação com o tempo muda completamente. Está mudando mesmo. Mas parece que como a gente está em casa, para mim está passando mais rápido. É muito louco, assim, todo mundo falava que agosto demora, né? Para mim, olha, parece que foi agora Dia dos Pais, que foi agora dia 1º de agosto e já é dia 31. Então parece que quando a gente está em casa, não sei se é porque a gente faz mais coisa, aí é muito rápido. Seria isso também, né, Hildo? Você não divide o tempo, né, Mané? Só o tempo que fica esperando o ônibus passar, a gente já acha que é um dia. Esse ano até está parecendo assim um jogo de videogame, né? Então a gente está entrando em fases, né? Fase 1, fase 2. Agora a fase 9, vamos ver o que vai acontecer. Zona vermelha, zona amarela. Eu acho que vai passar rapidinho setembro também, mas tudo bem, vamos aguardar, Vamos em frente. Vamos em frente. Segunda nós estaremos aqui. Com certeza. E ela também está por aqui, né? Toda segunda-feira, Monique Papa, nossa amiga, com a coluna Conexão Espiritual. Vamos acompanhar a Monique hoje.
Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que é uma das leis naturais de Deus, que é a lei do trabalho. E aí, quando eu vim trazer esse tema, eu fiquei pensando muito no formato que nós estamos trabalhando hoje, né? Algumas pessoas trabalhando home office, outras pessoas tendo que trabalhar fisicamente, mas num outro jeito de trabalhar, né? Que seria o novo normal. E aí eu falei, peraí, mas o que que isso muda em relação à lei do trabalho? O que que significa trabalhar? O que que é a lei do trabalho? E aí, buscando lá nas questões 647 até a questão 681 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos em relação ao que é a lei de trabalho, o que é o trabalho, os espíritos esclarecem. Trabalho é qualquer atividade útil, independente de ser uma atividade que venha trazer bens materiais. Então ela se expande, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de atividade útil, né? O trabalho profissional é muito útil sim, mas a gente busca principalmente a questão dos bens materiais para a nossa sobrevivência, mas existem outros trabalhos informais ou trabalhos de voluntariado que também são considerados formas de trabalho, né? E são trabalhos extremamente úteis. A lei do trabalho vem nos trazer essas questões, que existe a necessidade de trabalharmos principalmente para o desenvolvimento da nossa inteligência, mas também como consequência para sermos pessoas melhores, né? Ser humanos melhores, desenvolvermos as nossas questões também morais. E muitas vezes um trabalho cai na nossa vida, né? E aí eu falo cai porque muitas vezes a gente vai atrás de algo que realmente é aquilo que a gente precisa, mas porque nós temos aí de alguma forma que participar de um determinado grupo, né, de profissional ou de determinada atividade para adquirir algum conhecimento. E muitas vezes o trabalho também pode ser uma expiação. Ou seja, eu fiz alguma coisa lá atrás com um determinado grupo, numa outra encarnação, e a partir do momento que eu escolhi esse trabalho agora nessa encarnação, é porque eu já vim com uma programação reencarnatória para exercer essa atividade e de alguma forma fazer diferença naquele grupo ou adquirir algum conhecimento moral naquele grupo. E muitas vezes algumas pessoas falam, ah, mas eu não queria trabalhar nessa atividade, eu queria fazer algo diferente, né? Eu queria, sei lá, ser blogueira, trabalhar nas redes sociais, ou eu queria ser jogador de futebol, né? E eu não exerço essa atividade hoje, eu tenho uma atividade completamente diferente disso. Então nada é por acaso, meus irmãos. Aquela atividade que você executa hoje tem toda uma explicação, né? Em outras existências, até mesmo nessa existência, de coisas que nós precisamos passar. Importante também reforçar que tem algumas pessoas que buscam, né, o crescimento profissional, buscam crescer de cargo, né, buscar um cargo de gestão e muitas vezes não conseguem. Por que que isso acontece? Muitas vezes aquele cargo de gestão traz para a gente uma responsabilidade maior porque nós temos subordinados. E quando a gente tem subordinado, a gente não pode subir esse poder na nossa cabeça, a gente tem que trabalhar essas questões e continuar com respeito mútuo com o outro. E tem pessoas que ainda não estão preparadas, né? Que ainda não têm condições de desenvolver essa questão no lado profissional, né? De ter pessoas subordinadas, porque muitas vezes quando se dá o poder, né, a gente tem o nosso livre-arbítrio de como nós vamos agir com determinadas pessoas, então Deus, com toda a sua sabedoria, não permite que determinadas pessoas tenham esse poder. Por quê? Porque muitas vezes lá no passado elas já tiveram, e tiveram que de alguma forma trabalhar essas questões, essas imperfeições e cometeram erros lá atrás. Então nessa encarnação, muitas vezes eles não têm oportunidade de receber essa possibilidade de ter aí um grupo de pessoas na sua responsabilidade. Então muitas vezes as pessoas ficam a vida inteira buscando, né, virar gestores, ter um grupo de pessoas no trabalho que vão responder por ele, mas eles não têm ainda essa condição. Quando você busca o seu aperfeiçoamento, você com certeza vai achar lá na frente uma atividade que faça sentido para você e que desenvolva os pontos que você precisa desenvolver para seu aperfeiçoamento moral e principalmente para você contribuir para com o próximo. Vamos aí trabalhar com gosto, né? Vamos trabalhar sempre pensando não só na obtenção de recursos, mas principalmente o que eu estou fazendo de diferença para aquelas pessoas que estão à minha volta. Um beijo grande e até a próxima! Monique Papa está de volta na próxima segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. E se você
você acredita que tem dedo podre e percebe que seus relacionamentos sempre caminham para o mesmo fim, talvez seja importante aprender a diferenciar amor, apego e dependência emocional. Afinal, na tentativa de fazer dar certo, muitas vezes é possível confundir sentimentos. Para o psicólogo André Luiz Maziero, ele é docente na Universidade Federal de São Carlos, mesmo pessoas resolvidas e experientes estão sujeitas a ingressarem em relações ruins, assim como é possível a repetição de histórias amorosas desastrosas com personagens diferentes devido ao apego ou dependência emocional. Não existe uma definição exata para o amor, afinal, ele não é estático. Na prática, amor deve ser algo positivo, leve, divertido. E relacionamentos pautados em possessividade, ameaças, agressões verbais, desinteresse, podem dar indícios de que o amor não está no ar. Sabe aquela história que não te faz feliz, mas você não consegue abrir mão? Daí pode surgir um apego emocional que funciona como uma forma de prisão, limitando o comportamento, impedindo o crescimento pessoal e até gerando um transtorno de personalidade dependente. Agora, por que é importante saber diferenciar amor, apego e dependência emocional, Hildo? O tal do amor, Vanessa, eu tenho para comigo que a gente ainda não sabe o que é. Amor, para mim, é meta. Nós estamos buscando, porque enquanto nós não conseguirmos, aproveitando a introdução que você faz aí da matéria, né? Pensarmos no tal do respeito, né? Aprendermos a nos respeitar, falar de amor, para mim, sempre tem uma conotação de uma meta a ser atingida, um objetivo a ser buscado, porque não dá para a gente ficar fazendo um discurso de amor à torta à direita a partir do momento que o respeitar o próximo, o respeitarmos a nós mesmos, já é um desafio que nem sempre a gente cumpre. Aí esse é um ponto. Já a questão do apego, você tem um apego saudável, que é quando você cuida e zela das suas coisas e mantém em ordem, né? Você tem uma responsabilidade sobre os seus bens materiais, com os vínculos afetivos que permeiam a nossa vida. Então, ok, mas eventualmente pode acontecer o desencarne de um ente querido e a pessoa ali muito próxima, a família inteira entrar em desequilíbrio. Aí nós já estamos falando de um apego que não é saudável, um apego patológico. E a dependência emocional é quando você pega a responsabilidade da sua vida e põe imaginariamente na mão do outro, porque isso não pode acontecer. Mas na sua fantasia, pronto, a minha vida não tem importância, agora eu vou viver a vida do outro. Adriana? Eu aprendi a distinguir muito essa questão lidando com atividade espírita, né? Porque ao longo de muitos anos, nas entrevistas, nos diálogos que nós tínhamos ali com os assistidos, e depois até mesmo dentro de um trabalho, né, espiritual, ao atender ali a cliente desencarnado, e que tudo que une a esse lado de cá não é exatamente a questão do amor, né, mas sim do apego e da dependência emocional. E a pessoa que está ali, muitas vezes com uma problemática, sentada na nossa frente, também. O que atrás ali é uma questão não do amor, do apego e da dependência emocional. Então, ao longo desses diálogos, eu aprendo a distinguir, porque esses dois, eu entendo assim, são caminhos que o homem está exercitando, tentando colocar no local melhor definido dentro de si, tentando administrar essa relação de apego e dependência emocional para chegar nesse ponto que é o objetivo de todos nós, que é o amor. Mas, de pronto, nós não nascemos já preparados para entender essa linguagem que deveria estar muito bem definida já no nosso íntimo. Afinal de contas, nossa fonte original viemos do amor, que é Deus, né? Porém, nós nos revestimos das questões da matéria e dentro dela nós iniciamos um processo de apego à matéria, de apego, de dependência dessa matéria, e isso inclui também as pessoas que estão nessa matéria. É um longo caminho, porque eu vejo que há casos ali que
que demandam de décadas, né, de atendimentos, situações, e que a continuidade do pensamento, da expressão é sempre a mesma. Eu acredito que uma existência, as pessoas caminham muito pouco nesse entendimento, mas essa existência ela tem algo especial, porque ela nos trouxe um outro entendimento acerca das questões da matéria, da espiritualidade. E por isso mesmo, né, nós temos uma obrigação maior aí de dar um passo um pouco melhor nessa condição de amar, né? Mas a nossa existência atual são poucos, de fato, os que aprenderam essa questão do amor. Nós até já estamos exercitando os primeiros passos, né, desse exercício, mas a nossa principal foco ainda é o apego emocional, né, quando não a dependência. Para uma pessoa, ela pode se apegar a outra pessoa, mesmo que não seja dependente, Adriana? A pegar alguma questão, né, que ligou essa pessoa, né? Não é dependente dela, mas alguma questão ali muito mal elaborada, e já não existe a menor proposta de virar amor isso, porque ali já se tornou um hábito, né, de uma questão muito material entre essas pessoas, ou alguma questão da vaidade, do egoísmo ligado a essa questão, e aí sim. Né? E quantas vezes nós não vemos, né, relacionamentos em que claramente não há ali a menor existência, né, de um sentimento de amor, nem de respeito, mas existe o apego. Até a gente fala que uma vez eu atendi uma pessoa na nossa casa, ela chorava tanto pelo desencarne do marido, e aquele choro já estava arrastando já por umas semanas, eu sei que antes ela já vinha meses nessa dependência emocional do marido que desencarnou. E no atendimento nós estávamos fazendo ali, quem se comunica é o marido na frente dela. E na frente dela ele fala coisas assim para deixar ela em paz, de uma maneira tão grosseira, que eu falei, meu Deus, essa mulher vai ficar batida, né? Ela esperou tanto essa oportunidade de ouvir uma palavra do marido. Quando termina essa comunicação, a mulher fala o quê? Nossa, ele não mudou nada, né? Eu fiquei imaginando que raio de amor era esse que ela chorava tanto. E ele era aquela pessoa difícil. Então, ver que a espiritualidade deixou aquela experiência ocorrer para ver se, olha, ele vai precisar de outras experiências evolutivas para poder elaborar questões de sentimento, mas ela estava apegada, né? Ela estava ali querendo estar próxima, sendo que não era um relacionamento de uma troca, né, de emoções mais elevadas. Então, vamos entender o ser humano. Nós nos apegamos até ao que é ruim. Hildo? Como se nós nos tornássemos adictos nos relacionamentos, né? Então, eu tenho um vínculo com o outro e o outro passa a ser uma espécie de droga para mim. Eu não consigo me imaginar sem, eu não consigo viver sem. Isso é muito característico das pessoas que tentam controlar as outras à medida em que elas se desqualificam. Eu preciso que você decida por mim, eu preciso que você escolha, eu preciso que você me guie, eu preciso que você me conduza. Ou seja, com o único versículo do Evangelho, esse mal já estaria curado. Quando Jesus diz, quem quiser ir ao Pai, tome a sua cruz e me siga, para esse perfil, para esse traço de personalidade, já seria o fim, né? Tem que pular esse trecho do Evangelho, porque senão não consegue se manter num vínculo afetivo. Mas a ideia é, num primeiro momento, parece muito adequado você estar num vínculo com uma pessoa que se apresente num relacionamento assim. Porque ao se trazer com tamanha fragilidade, o outro parece estar levando uma certa vantagem. O desafio é quando o tempo vai avançando e essa pessoa começa a se tornar um peso morto, porque ela cobra o tempo todo a atenção, a presença física. Você não pode sair de um cômodo da casa e ir para o outro. Eu estou falando de um apartamento de 50 metros. Você sai de um cômodo... Onde você está? Gente, no apartamento de 50 metros, ainda que você não queira se encontrar, você encontra. Mas a pessoa que está vivendo essa condição é nesse nível. Você sai da sala para a cozinha, que é integrado, e o outro pergunta, onde você está? Eu falei, Jesus,
O meu é assim, é 47 metros. Eu sei bem. Mas como é que pergunta para o par onde você está? Gente, uma casa desse tamanho? É. Né? Não precisa, mas emocionalmente precisa, porque tem que estar grudado, né? Eu tenho que respirar o mesmo ar. Então, é tomar um cuidado, e se a gente for estudar o que o Evangelho fala, o que a doutrina fala, eu cuido de mim, você, paraafetivo, cuida de você, e nós dois desse vínculo que nos une, e nós dois decidimos gerar filhos, construir uma família, dos filhos, dos espíritos que trouxemos e que vão passar por algum tempo sobre a nossa responsabilidade. Vamos dar um abraço aqui para a participação que está junto conosco pelo WhatsApp e está gostando muito do programa. A Ana Almeida Miranda, ela é de São Mateus, São Paulo. Bom dia, amigos e amados. Beijos. Ana, gratidão por você estar participando conosco. E no Facebook, a Rita Batista Lima, Rádio Boa Nova foi minha escola. De vez em quando dá um eco aqui, né? A gente se escuta. Mas eu não vou fechar o microfone, que é para a gente ouvir as colunas, tá, amigos? Então, de vez em quando a gente vai... Boa Nova em casa. A gente vai ouvir um eco aqui de vez em quando. Aí a Rita diz, a rádio, há 20 e poucos anos, né, atrás, eu e meu esposo fazíamos tratamento no centro espírita e assistíamos às aulas e preleções. Atualmente estamos firmes, dirigindo e servindo com nossos 2 filhos a Casa Espírita com muita alegria, nos esforçando para fazer nossa parte. Isso é legal, né, Adriana? Isso aí é um caminho que seguramente vai trazer uma referência muito positiva para os filhos, né? Essa continuidade, essa maturidade da família, dos pais, do trabalho, reflete muito em certas escolhas posteriores que esses filhos vão fazer na vida. Então, parabéns ao casal aí. Nós temos, sim, né, uma missão espiritual na Terra e que eles possam cumprir a que eles se destinaram. Um ótimo exemplo mesmo, né? Esse da Rita, né, Hildo? É uma coisa que você vai para a casa espírita e, de repente, você começa a cuidar da sua autoestima. Porque a gente tem uma questão assim, né? Puxa, quantas coisas que às vezes eu vou colocando nos ombros do outro, não faço porque o outro, eu sou assim por causa do outro, porque o pai, porque a mãe, porque o Espírito Santo. E a doutrina vai mostrando para a gente, olha, se você tiver que procurar algum inimigo, não olhe para fora. Porque do lado de fora nós temos irmãos, na mesma caminhada evolutiva que nós todos. Eu não conheço nenhuma passagem da doutrina que, quando se refere a inimigos, a gente esteja olhando para o lado. Quando a gente olha para o lado, Jesus nos coloca como irmãos, à medida que nos apresenta Pai como Deus como Pai de todos, né? E todos os amigos espirituais superiores fazem a mesma referência. Nós estamos aqui no Clube Amigos da Boa Nova, então aqui fora não tem inimigo, mas se nós olharmos para dentro de nós, aquelas encarnações em que não fomos muito felizes nas escolhas que fizemos, tivemos ali uma mancha moral séria, hoje nós estamos aqui encarnados para resgatar isso. Inimigo não procurem fora, olhem com muita humildade, com muito amor para dentro de si mesmos, para que a gente possa ir se renovando, porque é isso que o Evangelho ensina. Mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, Cristina de Uberaba. Tenho muito apego ao meu esposo, tenho muito medo de perdê-lo. Tá errado? Não seria amor demais? Tenho medo de ficar sozinha aqui na Terra sem ele, porque ele é minha fortaleza, meu tudo. Me responda, Hildo, me ajude. Amo você. Muito obrigado. Mas, Mica, vamos pensar? Ao acompanhar o seu discurso, a gente já lembra de uma tal de idolatria, né? Que já gera um sofrimento, uma ansiedade muito grande em você. A gente vai lembrar que quando André Luiz volta para visitar sua casa na matéria, ele sofre muito, porque ele encontra a esposa num segundo casamento, né? E ele fica agonizando, ele fica com raiva do companheiro, atual companheiro dela, mas ao mesmo tempo ele reconhece, nossa, mas está ajudando a cuidar dos meus filhos. É um conflito danado. Então, amor de verdade não é apego. Amor não é posse, amor não é obsessão,
Amor é uma alegria, uma satisfação de você poder compartilhar uma trajetória, mas o outro nunca é o fim. Se eu pensar que o meu par afetivo é o fim, qual vai ser o sentido da gente caminhar? Não, é um apoio, é uma ajuda com quem você compartilha. Eventualmente tem lá uma briguinha, um pelo outro, não um com o outro. A gente briga para o outro se tornar melhor naquilo que é uma dificuldade para ele e vice-versa, né? Então, é brigar pelo outro, combater o bom combate, como diz o Evangelho. Não é ficar brigando com o outro, porque isso a gente já se atrapalha sozinho mesmo, né? É bom ter alguém do lado que nos apoie, ou que brigue por nós quando se fizer necessário. Mas é entender isso. Da maneira que você está levando, minha amiga, é muito pesado para você e para ele. Então, ela tem que ir aos poucos, cada dia, se desapegando um pouco dele. Desapegando, porque a qualidade do relacionamento fica muito melhor. Eu, quando tenho essa situação, eu nunca fico tranquilo por qual razão aquela pessoa está na minha vida. Né? Eu fico sempre me achando menos. Não, se valorize, reconheça tudo que você agrega no relacionamento para te dar uma paz interior. Puxa, qual é o sentido desse meu companheiro estar na minha vida? É encontrar em mim milhares de razões para que essa caminhada continue significativa, feliz, baseada no respeito, na colaboração, e não nesse sentimento assim, que sem o outro não existe. Eles não nasceram juntos. E aí, Adriano? Exatamente, né? Até porque, assim, nós não perdemos ninguém, né? Nenhum sentimento realmente construído pelas leis mais nobres se desfazem. O que, às vezes, não permanece é aquilo que realmente não existe. Então, se ela tem tanto medo, é porque nem ela ainda entendeu realmente se ela ama de verdade. Porque quando a gente ama na plenitude, a gente lança esse sentimento e deixa que o outro faça bom uso dele. Né? Se o outro não fizer, se o outro não aproveitar, nós não nos sentimos prejudicados por essa questão. Então, ela ainda não descobriu realmente se ama de verdade. Ela está exercendo um papel aí de aprendiz e ela está com uma dúvida enorme porque ela ainda está relacionando o amor a um apego, né? Nós não estamos grudados a ninguém. É claro que Deus nos empresta pessoas nessa caminhada evolutiva para que a nossa alçada nessa evolução seja maior. E isso ocorre quando a gente, de fato, compreende realmente essa experiência do amor, né? Agora, ela tem que aprender realmente que o amor é desapego, né? E se ela aceitar que o amor é desapego, ela vai aprender a amar realmente com muito mais qualidade e deixar realmente que essa experiência do retorno aconteça. Porque uma vez que você lançou esse sentimento, ele retorna. Se não é agora, mais adiante, mas retorna. É a lei, né? No Facebook, o Ari Lobão diz: é muito boa a explicação do Hildo sobre o convívio conjugal. Ele é excelente, né? Muito bom, um beijo aí para você, Mais para Ari. aprendiz, viu, Vanessa? Tá bom. Agora, e a pandemia, né? A pandemia, ela intensificou esses tipos de sentimentos, de apego, de amor, de dependência emocional, Adriana? Acho que a pandemia, ela intensificou as dificuldades de convivência, na verdade, né? Nós percebemos aí que as pessoas, por estarem mais próximas em constância, né, e numa dificuldade maior de várias situações, elas tiveram que, de fato, costurar esse sentimento do amor com mais qualidade. Mas aí apareceram as dificuldades naturais, que muitas vezes a distância do trabalho, da correria, não nos traz à tona tão fácil, né? E eu tenho acompanhado aí, muitos casais nesse momento que estão realmente num atrito muito grande. Ontem mesmo eu estava dialogando com um casal que estava se separando e é nítido que eles podem dar muito certo, é nítido que eles têm tudo para dar certo. Mas existe um período aí de experiências mais próximas e mais dificuldade que aí está testando esse casal. Então aí pronto, né? A pandemia ela veio nesse teste muito mais forte e está trazendo esse nível, né, de dificuldade para as pessoas. Atentem seus casais que essa pandemia vai passar, mas a família precisa ficar, né? O casamento é importante, né? Vamos
tentar alimentar um pouco mais essa experiência da vida 2, mesmo nesse momento. Hildo? É interessante que a gente estava tão para fora, mas tão para fora, tão no restaurante, tão no cinema, tão no boteco, tão no futebol da várzea, tão não sei aonde, e quando a pandemia vem e nos coloca novamente próximos uns dos outros, a gente começa a se dar conta de duas coisas. Primeiro, que eu não sei muito bem quem eu sou, né? E depois eu não sei muito bem com quem que eu estou dividindo a minha vida. Porque se nós dois saímos de manhã e chegamos à noite, é mais fácil acariciarmos os corpos, até por uma questão de carência. Mas agora que a gente tem o corpo ali disponível, é como se as nossas almas quisessem conversar. Aí a gente descobre que está há muito tempo sem alimentar a alma, porque a alma não se nutre com qualquer bobagem. O corpo se distrai com qualquer besteira, de remédio psiquiátrico a outras tantas. Mas a alma não, a alma é mais criteriosa, né? A alma exige da gente uma coisa mais elaborada, mais sofisticada, que é essa sede, essa fome que o espírito sente. Então, eu sinto que, à medida que nós voltamos para casa, a gente foi se dando conta que, de longa data, nós não estávamos nos alimentando de coisas boas o bastante para nos sustentar e coisas, qualidades e referências muito boas para poder compartilhar com o companheiro e com a companheira. E aí a gente se vê privado de um pseudo-prazer que, a princípio, o mundo dá, né? O mundo é uma fábrica de diversão. Haja visto que a indústria que mais cresce é do entretenimento. Mas não é algo que vai te agregar uma super reflexão. Eu não estou dizendo mais que você vai ao teatro para pensar e refletir. Você vai lá, dá um monte de gargalhadas, às vezes de um espetáculo de baixíssimo nível, aí desopila, acha o máximo, mas dificilmente você vai encontrar um espetáculo de qualidade, com profundidade, para você sair de lá e sair transformado. Isso é um braço da indústria do entretenimento que investe nisso, para nos manter distraídos, né? Porque a vida não é muito importante, não é nada sério, daqui a pouco isso acaba, a gente não está aqui fazendo nada mesmo. E eu entendo que a pandemia trouxe esse chamado. Falou, olha, o compromisso de vocês aí, ou aqui no mundo, é um pouquinho mais sério do que vocês imaginam. Mas eu acho legal que a gente esteja descobrindo isso, é legal que as dificuldades apareçam, e o mais importante, confessa para o seu companheiro, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou me tornar alguém melhor para mim e para você. E a FEAL, em parceria com casas espíritas de todo o país, está preparada aí para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito e você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário também preenchendo um formulário no site. Depois é só você aguardar um pouquinho a confirmação e as instruções do agendamento e não precisa se preocupar porque o atendimento fraterno é sigiloso. É só acessar feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. O atendimento fraterno aí ofertando um ombro amigo para você neste momento, já que a gente acabou de falar aqui também sobre a pandemia, né? E após esse agendamento, você tem aí o comprometimento, né, de estar comparecendo no horário marcado, porque vai ter sempre um voluntário esperando para te ajudar. Então é importante sempre a gente lembrar aqui, né, que outras pessoas poderiam ser atendidas nesse mesmo horário. Por isso, caso você necessite cancelar um agendamento, então você pode enviar um e-mail para juntospeloespiritismo@feal.com.br, ou você também pode entrar em contato com a Casa Espírita Escolhida. É a Fundação Espírita André Luiz, neste momento, oferecendo um atendimento solidário online. Mais informações, tudo lá no site feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Acesse tudo junto mesmo, para você dar uma olhadinha e também ter o seu atendimento aí sigiloso nesse momento, né, que estamos todos precisando também. Agora nós temos a Eliette Ribeiro, ela tem uma entrevista muito especial hoje com o cardiologista, o Dr. Luiz Guilherme Veloso, que fala sobre os níveis de colesterol e suas influências e que podem agravar, né, para o agravamento da Covid-19. Vamos conferir. Os níveis de colesterol e suas influências para agravamento da Covid-19.
Em tempos de pandemia e catástrofes de saúde, pesquisadores e cientistas em geral são tomados pela ânsia de dar sua contribuição para o combate à doença em causa, cada qual lançando mão dos melhores meios em seu campo específico de conhecimento. Quem traz informações é o Dr. Luiz Guilherme Veloso, cardiologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Dr. Luiz, a Covid-19, infecção pelo novo coronavírus, tem maior risco de evolução grave ou letal quando ocorre associada a diversas condições? Quais são elas? Existem condições que aumentam o risco de evolução desfavorável da Covid-19 para qualquer idade. Essas condições são o câncer, a insuficiência renal crônica, a doença pulmonar obstrutiva crônica tipo enfisema, a supressão da imunidade em pacientes que receberam transplante de órgãos e tomam medicamentos para diminuir a rejeição, obesidade importante, doenças cardíacas mais graves como insuficiência cardíaca ou doença coronária grave, uma anemia hereditária conhecida ou chamada de anemia falciforme e o diabetes mellitus tipo 2. Podemos dizer que o estudo italiano identifica níveis elevados de colesterol, acompanhando os fatores de risco mais conhecidos: idade avançada, diabetes e doença cardíaca pré-existente. Enquanto o estudo chinês possivelmente descortina as repercussões das formas mais graves da Covid-19 sobre o estado nutricional dos doentes, resultando em baixos níveis de colesterol. A qual conclusão devemos nos apegar? Colesterol elevado pode também influenciar na gravidade da Covid-19? As conclusões de ambos os estudos são válidas. Elas apenas os estudos abordaram situações distintas. O estudo italiano, ele se refere à população em geral, na qual se observou que quem tem níveis mais elevados de colesterol tem um risco de desenvolver as formas mais graves da doença, um pouco aumentado. Assim como a gente sabe que os pacientes que têm mais idade, têm doença cardíaca, têm diabetes, por exemplo, também têm esse risco mais elevado de desenvolver formas mais graves. Aliás, é até uma conclusão com uma utilidade meio limitada, porque a gente sabe que quem tem o colesterol mais elevado, de modo geral, pertence às outras populações que têm risco aumentado para a Covid-19, como, por exemplo, os pacientes que têm mais idade, os diabéticos e os que têm doença cardíaca. São pessoas que, em geral, têm um nível de colesterol mais elevado também. Já o estudo chinês abordava uma outra situação diferente. Em pacientes já hospitalizados com a doença, os chineses, autores desse trabalho, observaram que as formas que tinham evolução mais grave apresentavam níveis mais baixos de colesterol do que os casos que tinham doença mais leve. Ou seja, aparentemente, a Covid, nas suas formas mais graves, leva a um comprometimento do estado nutricional, que pode se expressar por níveis mais baixos de colesterol. Então, os dois estudos têm conclusões válidas, porque são estudos feitos em situações diferentes. Dr. Luiz, para quem estiver com o nível do colesterol alterado, qual o melhor tratamento para controlá-lo? Somente com medicamentos já é o suficiente ou existem outros cuidados que devem ser adotados? O medicamento é o último recurso que a gente utiliza para o tratamento do colesterol elevado. Quando a gente se depara com uma situação de nível inadequado, muito alto de colesterol, a gente sempre deve principiar pelo chamado tratamento não medicamentoso, que é baseado principalmente em dieta, correção de maus hábitos alimentares e em exercício físico, que tem um efeito favorável, perda de peso, por exemplo, né? Então, a gente primeiro começa com esse tratamento não medicamentoso, exercício e dieta. Caso o paciente permaneça com níveis inadequados, aí sim
a gente lança a mão do uso dos medicamentos para baixar o colesterol. Eliette Ribeiro está de volta ainda hoje com a segunda parte dessa entrevista aqui no Manhã Boa Nova, e você participa pelo nosso WhatsApp, que é 99643-3827. Envia sua mensagem aqui para nós, a sua pergunta também. A Elane Stroder, da Vila Carrão, participando aqui conosco. Bom dia, amigos. Uma ótima segunda-feira para vocês. Emmanuel está muito atual. E eu estou lendo Caminho, Verdade e Vida, ouvindo Café com Cristo, toda segunda às 14 horas, e é muito bom. Olha que bacana, Hildo. A gente sempre se repete nas falhas, nas faltas. Por isso que a gente sempre diz que as obras espíritas são livros de estudo, não é de leitura. Leitura a gente lê a caras, né? Mas quando você pega uma obra da doutrina, a gente estuda. E você lê agora, daqui 5 anos, daqui 10, você fala, nossa, eu não tinha visto isso. Né? Isso porque eles sempre estão dizendo que nem conseguem nos falar tudo. Mas o que falam ainda exige de nós um comprometimento, de uma dedicação para que o entendimento, e, consequentemente, a nossa mentalidade vá se alargando um pouco mais. É isso, Adriana? Olha, eu tenho percebido, sim, né, que cada vez que você vai lendo todas essas obras espíritas, você realmente encontra na sua intimidade um entendimento diferente. Então, precisa que você vá amadurecendo essa questão, né, do aprendizado, realmente, que você trouxe para si, e aí uma outra lição se descortina. Então, aí são estágios, né? Você absorveu uma com mais qualidade, a outra passa a ter um outro entendimento. Por isso, quando alguém me doa, né, livros da obra espírita que são como esses, que é para você reler várias vezes, eu fico pensando, nossa, a pessoa se desfez de uma coisa tão valiosa, porque ela pensou, já li, não vou ler mais, então deixa para lá, vou até doar. Não, tem em casa, leia depois de 1, 2 anos, 3 anos, vê que vai ser diferente a leitura. É mesmo. Pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, a Roseli Iada Flores diz, bom dia a todos. Meu filho, um dia desses, me falou chorando que não tem medo de morrer, mas que tem medo de não encontrar mais a família. Eu não soube como confortá-lo, pois estou engatinhando na doutrina espírita. Ele sempre volta nesse assunto, não sei se é por conta do isolamento que tem causado uma certa ansiedade. Hildo. Olha, quando ele te fizer esse questionamento, seria bem interessante falar para o filho, nem precisa ter essa preocupação porque ninguém morre. Esse é um ponto. O outro ponto é dizer para ele assim, então, quando você não estava aqui, você acha que estava onde? Peraí, que está dando um eco. Papai e mamãe, um dia desejaram que ele fizesse parte da família e ele veio habitar aqui esse plano. Então, à medida que a gente vai apresentando para a criança essas percepções, o entendimento dela vai se fazendo. Você sabe que a pior coisa diante da pergunta de uma criança é a gente não se empenhar em dar uma resposta. Nem que seja aquela que você tenha no momento, depois você se compromete a buscar um melhor entendimento e chama para a conversa de novo. Mas quando você não responde, isso abre um vazio mental muito grande, as referências se perdem. Então, ainda que você não tenha uma resposta mais satisfatória, ou então vamos combinar, nós vamos procurar esse entendimento juntos. Então, vamos ler juntos, vamos fazer o evangelho para a gente ver se descobre, mas não deixar a criança abandonada em função dos questionamentos que ela está fazendo. Procure acolher. Mas é bem legal quando a gente pergunta assim, olha, você veio habitar a nossa casa, a nossa família, e nós já estávamos juntos. Então, na ausência, na falta de papai e mamãe, por motivo de desencarne, a gente vai continuar junto, porque o que nos mantém juntos não são nossos corpos, mas os nossos pensamentos, as nossas afinidades. Adriana? Quando eu falo assim, né, para quando a pessoa tem esses medos, né, a família é vamos dizer, é o jardim mais precioso que, né, Deus trouxe para o convívio da matéria. Então, nesse jardim, realmente, as flores estão ali, elas dependem, né, de um cuidado entre ambas as partes para que tudo floresça nesse jardim.
E como acreditar que esse jardim tão precioso para Deus, né, esse local tão precioso, onde florescem realmente as esferas mais positivas da alma, vai ser desfeito, né? Não, tudo que é belo permanece. Então, eu falaria assim para esse jovem que ele não tem do que ter medo, né? Dessa criança, desse jovem. Realmente, o objetivo nosso é frutificar esse amor pleno, esse amor desapego, esse amor qualidade. E a família, ela pode ser esse local, porque realmente Deus criou essa família perfeitamente para que daqui ao infinito, ela fosse a melhor oportunidade que nós temos de convívio. Por isso, que esse jovem saiba que lá mais à frente, apesar do momento da separação da matéria, que vai ocorrer naturalmente, porque temos que passar por essa experiência, ao encontro, né? E sempre vamos nos encontrar com aqueles que florescemos junto. Então, para ele não se preocupar, né? Que a destinação de Deus é perfeita, não existe o amor que se desfaz. Também no Facebook, a Silvana Teixeira participando aqui conosco. Meu filho de 8 anos tem me perguntado bastante sobre isso também. Sou iniciante no estudo da doutrina e ele pergunta muito sobre reencarnação e diz que quer ficar sempre conosco. Assisto as palestras do Gebinho com ele e depois sempre vem as perguntas. Então é o mesmo caso, né, Adriana? Ele pode ficar sim, sempre. Mas como? Quando a gente se qualifica para isso. E às vezes nós ficamos lá no mundo espiritual até ajudando, auxiliando aqueles que retornam à matéria. Então sempre vai ter uma união, né, de energias, de sentimentos, de oportunidades, né? Então que a mãe explique para essa criança assim. Às vezes você vai poder estar conosco como nosso anjinho da guarda. Às vezes nós seremos o anjinho da guarda de você. Então sempre haverá oportunidades de encontro. As crianças estão cheias de questionamentos aí, hein? Em momentos de crise como estamos. Porque hoje a gente fala de reencarnação em todos os ambientes, em todos os lugares, mesmo que a gente fale brincando, né? São expressões que vão habitando o imaginário das crianças. E, consequentemente, os questionamentos vão vindo. Mas eu acho que é importante a gente se dar conta que nós não ficamos juntos no sentido de um espírito agarrado no outro. Nós ficamos juntos em função de uma causa chamada amor. Né? Da mesma maneira que todas as células do corpo concorrem para o sustento da nossa vida física, juntas elas trabalham em conjunto, mas elas não trabalham assim para aquilo ou para aquilo. É por uma causa muito maior, que é a manutenção da própria vida. Então, nós nos identificamos com uma causa, no caso, o amor, e nós ali permanecemos juntos em todas as atividades que a Adriana estava descrevendo aí, né? De amparo, de sustentação, de auxílio, enfim. Essa que é a ideia. E não juntos como talvez a criança gostaria, que é o agarradinho. Também gosta até aos 15, que daqui a pouco começa a namorar, não quer ver cara de pai nem de mãe. É assim. Até aos 15 fica lá, não quer nada. Quando começa a namorar, aí quer a namorada, aí quer a escola, quer o passeio, quer a balada, quer não sei o quê. Que é natural. Quer formar uma família, que é natural. Então, mas a gente entender isso, o que nos aproxima são causas, para a gente não ficar em função de um personalismo que não existe nos planos superiores. Né? E como... Não existe essa coisa. A gente tem muita necessidade disso na Terra, por isso que aqui a gente dá carteirada à torto e direito. Verdade. E como que o espiritismo ele explica esse apego, né, emocional aí? Como que a doutrina traz esse apego que a gente tem a certas pessoas também, né? São espíritos aí que já estão ligados a muitas vivências anteriores, Hildo? Quando a gente está muito desfocado da questão do autoconhecimento, eu não me percebo, eu não me reconheço enquanto uma individualidade, uma responsabilidade que eu tenho ao longo dessa caminhada, eu lanço meu olhar para fora e vou construindo essa dependência. Né? Eu vou construindo essa necessidade, eu vou construindo processos obsessivos, porque é o outro que tem que me fazer feliz, é o outro que tem que ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Muitas vezes esse processo começa lá na infância. Né? Então, você tem uma criança de 2, 3 anos, nós chegamos, nos aproximamos e perguntando o nome dela.
Se ela está ao lado dos pais, às vezes os pais respondem. Puxa, mas essa criança já consegue responder. Então, eu começar todo um processo de formação, de educação, para a autonomia. Se eu estou num dia como esse, que a temperatura oscila demais, você põe 2 opções de roupinha ali na cama, que podem ser usadas, que os pais têm lá um critério, a família, e diz para a criança, qual você quer pôr? Né? Para você ir construindo uma autonomia. Mas alguns pais acham muito gostoso pensar pelos filhos, ser os filhos. Eu tenho aqui no consultório, né? Eu estou fazendo o programa aqui do consultório. Na minha porta, em frente, literalmente, tem uma fono, que é a doutora Alana. E muitas vezes chegam crianças aqui com 4, 5 anos que não falam. Não porque elas têm alguma dificuldade no aparelho fonador, é porque elas não precisam falar, os pais adivinham. Então, nem a fala a criança desenvolve. Ele quer isso, mas ele não pediu. Ah, mas ele quer. Olha, leva as atividades da escola, leva o brinquedo. Não, deixa ele pedir. Não, quando a gente se antecipa demais, a gente é invasivo no processo de desenvolvimento de outro. E, às vezes, essa característica aparece lá na minha fase adulta de vida, né? Então, é tomar esse cuidado e entender que é de responsabilidade de cada um de nós cuidarmos de nós mesmos, nos percebemos com autossuficiência, até para que a gente possa compartilhar com mais qualidade. Porque, senão, um grande problema de quem tem essa característica, como ele entende que entregou a vida dele para o outro, quando ele cobra também, é numa proporção absurda. Adriana? Uma das questões que o Espiritismo sempre nos coloca é que nós ainda estamos tendo que lidar com 2 sentimentos que são a nossa chaga, que é egoísmo e vaidade. Então, quando nós falamos de um sentimento, de um relacionamento, tem muito do egoísmo, de isto é meu, né? Não é de mais ninguém, eu não vou deixar que ninguém veja que é meu, eu vou dominar porque é meu, né? Egoísmo. E vaidade, porque se esse alguém não corresponde, então a minha vaidade ficou ferida o suficiente para que eu adoeça, para que eu não queira mais viver. A minha vaidade me diz que eu não posso, né, estar não agradando, porque eu me adoro tanto, eu sou tão maravilhosa, eu tenho tantas qualidades, como que essa pessoa não vê, como essa pessoa não gosta? Então, egoísmo e vaidade, né, nos torna esse cego, né, na esfera dos relacionamentos, em que a nossa infantilidade, aí entra também a questão de uma infantilidade de comportamento, não aceita, né, que esse brinquedo não é meu. Porque eu vejo que alguns relacionamentos é mais ou menos assim, que a pessoa olha para a outra, como um brinquedinho, né, que deve servir apenas para esse momento de alegria, de diversão, para preencher o seu ego, né, ter um brinquedo melhor do que as outras crianças. Isso começa muito de criança, esses sentimentos. E muitas vezes os pais eles vão dando desculpas, né, para esse tipo de comportamento. Cresce um adulto dessa forma e aí o apego, né, se dá pela vaidade, pelo egoísmo. Exatamente. Manhã Boa Nova vai para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Então, continue conosco, vai participando aí pelas nossas redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp, envia sua pergunta também. É muito bom ter a sua participação aqui conosco, seu questionamento, sua história, né? Compartilhe conosco aí também, mande seu depoimento para a gente trazer aqui no programa. Voltamos em instantes. Como que estamos passando, nada melhor do que dedicar o nosso tempo para cuidar de nossa saúde e espírito. Que tal começar com uma leitura? A Mundo Maior separou os principais livros de saúde e espiritualidade para você e ainda um brinde especial. Na compra de 2 ou mais livros, você ganha o CD da série Em Busca de Equilíbrio da comunicadora Ercília Zilli. Não perca tempo e cuide de você mesmo com a ajuda da seleção de livros da Mundo Maior. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto exclusivo. Acesse mundomaior.com.br e garanta o seu.
Chegou a hora de se reinventar, e não seria diferente entre as instituições espíritas, que possuem um papel importante para a evolução da humanidade. A Fundação Espírita André Luiz tem a missão de derrubar fronteiras e construir pontes entre o Centro Espírita e você. Por isso, te convidamos a fazer parte da campanha Juntos pelo Espiritismo. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online exclusiva para os centros espíritas realizarem atendimentos virtuais e também receberem auxílio através de uma central de doações. Mas o nosso apoio vai além. Vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo em nosso canal no Telegram. Uma curadoria de informações para quem busca conhecimento de qualidade. E se você quer divulgar as atividades da sua instituição em nossa programação, o espaço está mais do que aberto. Essa é a oportunidade de expandir a divulgação do seu centro espírita na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Quer ter acesso a tudo isso? Então venha participar desta ação do bem em prol da transformação do planeta. Acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Feal e você, juntos pelo Espiritismo. Olá, amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu vim aqui para convidá-los a participar de um desafio, contribuir para um desafio que a TV e a rádio estão fazendo, que é dentro desse contexto do isolamento social, do distanciamento social em que as pessoas estão aí para ajudar no combate do Covid-19, que é transformar, já que não podemos ir nas casas espíritas, a rádio se tornar o que nós chamamos um centro espírita aberto 24 horas. Para isso a gente precisa da sua ajuda. Então lembre-se, a divulgação do Espiritismo é a maior caridade que a gente pode fazer para a própria doutrina. E você pode colaborar de duas maneiras para que nós possamos manter todo esse staff, toda essa equipe, toda essa estrutura funcionando. Ou você se torna sócio do Clube dos Amigos da Boa Nova, com a sua contribuição mensal e todos os benefícios de ser sócio, ou então você faz uma contribuição eventual na maneira que for possível para você, e você vai estar ajudando a manter a rádio ligada 24 horas, que é uma maneira de poder divulgar a doutrina e não deixar as pessoas sem a palavra que orienta, que esclarece, divulgando principalmente os ensinamentos de Jesus, que reforçam as nossas convicções em relação ao senso de eternidade, como diria o Chico Xavier. Podemos contar com você? Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Nossa FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aceitou o desafio de ser o seu centro espírita 24 horas por dia. Para atingirmos esse nosso intuito, esse nosso propósito, esse nosso super objetivo, é que eu estou aqui para pedir a você que nos apoie nessa causa. Eu preciso muito que você torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E por uma razão muito simples.
com a sua atuação e com a sua participação, nós vamos ter condições de continuar mantendo toda a programação da nossa Rádio Boa Nova e da nossa TV Mundo Maior no ar, fazer a divulgação da nossa doutrina é a maior caridade que está ao nosso alcance. Eu aguardo a sua atuação e espero poder contar com a sua ajuda. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Lembrando, claro, né, que nós temos aí outras datas importantes. Na semana que vem, vamos conferir aqui, produção. É isso mesmo, semana que vem já é 7 de setembro, então provavelmente não vai ser ao vivo, tá bom? Já avisando vocês aí que já tem um feriadinho, né? Mas fique sempre aí na nossa sintonia, nós queremos trazer sempre a sua participação. Mande uma pergunta para nós temos o telefone 0800 979 5011. A Solange, nossa querida telefonista, já está lá para anotar o seu recadinho, atender todas as suas ligações, por isso queremos sempre trazer também a sua participação. Vamos às nossas notícias do dia? Brasil registra a média de 875 mortes pelo coronavírus por dia. Na última semana foi o que foi registrado. E 3 estados têm alta de óbitos. Por conta aí de tudo isso que a gente está vendo, o país já conta 120.896 óbitos confirmados. Sem aulas em grupo ou ventilador turbo, academias e clínicas de estética já podem reabrir em Belo Horizonte. Aulas de natação foram permitidas com até 2 pessoas por raia. Clínicas de estética não podem ter sala de espera ou recepção. Receita paga restituições do 4º lote do imposto de renda nesta segunda-feira. Ao todo, 4,47 milhões, aí 4,47 milhões, vão receber 5,7 bilhões de reais. Cláudio Castro se reúne com o secretariado hoje. A agenda inclui temas como regime de recuperação fiscal e volta às aulas. Reunião está marcada para as 9 horas no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Governador em exercício, né, do Rio de Janeiro, também é alvo de investigação na operação que culminou no afastamento de Witzel. Pesquisadores e caçadores internacionais disputam meteoritos após chuvas de pedras no sertão pernambucano. Comércio de até R$100 mil por pedra causa polêmica na cidade de Santa Filomena. A pedra de 40 quilos é disputada entre Museu Nacional e colecionadores de meteoritos. Home office é novo indicador de desigualdade econômica no Brasil. Segundo o IBGE, o sistema concentra trabalhadores formais qualificados em regiões mais prósperas. Em julho, dos 8,4 milhões de trabalhadores remotos no Brasil, praticamente a metade, 4,9 milhões, estava no Sudeste, região que concentra profissionais mais qualificados e a geração de PIB, Produto Interno Bruto. Apenas 252 mil estavam no Norte, que é a fatia mais pobre do país. Previsão do tempo para Guarulhos, a máxima é de 27, mínima de 16 graus com sol. Em Sorocaba, a máxima é de 31, mínima de 18 graus com sol também. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 31, mínima de 14 graus por lá, também fazendo sol. Vamos com a segunda parte da Eliette Ribeiro. Ela está conversando com um cardiologista, o Dr. Luiz Guilherme Veloso, que fala sobre os níveis de colesterol e suas influências para agravamento da Covid-19. Na segunda parte dessa entrevista, confira. Muitas decisões terapêuticas necessitam de validação por estudos mais amplos e controlados
antes de serem adotados de forma extensa e indiscriminada? Os estudos iniciais ou preliminares, eles podem ter seus resultados influenciados por muitos fatores, o tipo de população em que são feitos, o momento da doença em que a intervenção é testada. Então, as conclusões a que eles chegam não devem ser tomadas como definitivas, imutáveis, porque outros estudos feitos com outras metodologias podem levar a conclusões e resultados diferentes. Um exemplo é o que a gente observou nesses 2 estudos citados da correlação entre os níveis de colesterol e a gravidade da Covid-19 nos pacientes. A estatística, a ciência tem ferramentas muito bem definidas para tentar diminuir esse risco de erro. Então, os estudos que têm maior validade, em geral, são os estudos randomizados, ou seja, em que se elimina vieses de seleção de pacientes para poder chegar a conclusões mais válidas. Os estudos amplos, duplos cegos, randomizados, são os que a gente deve dar maior importância, principalmente quando a gente seleciona uma manobra terapêutica ou um medicamento para uso numa doença. Quais outras especulações estão surgindo sobre a relação dos elevados níveis de colesterol e suas influências para o agravamento da Covid-19, que podem e devem ser ignorados? Assim como a gente falou sobre esses 2 estudos observacionais, procurando correlacionar os níveis de colesterol com a gravidade da Covid-19, existem alguns estudos no sentido de questionar se o uso de medicamentos para baixar o colesterol teria alguma influência na evolução da doença do coronavírus. São 2 estudos que se destacam, são estudos baseados apenas em teoria e que chegam a conclusões antagônicas. Um desses estudos parte da estrutura molecular da membrana das células, da qual o colesterol é um componente super importante, e em um exercício teórico ele sugere fortemente que se use medicamentos para baixar o colesterol, que são as estatinas, e que esses medicamentos, em tese, trariam uma evolução muito mais favorável para a Covid-19. Em contraposição a um outro estudo, que também parte de um referencial teórico interessante, para fazer uma recomendação completamente oposta, de que não se use as estatinas, porque elas poderiam trazer uma evolução desfavorável, pior, para a Covid-19. Os 2 estudos são apenas especulação teórica, nenhum deles foi feito em pacientes, muito menos com randomização, com duplo cego. Então, dentro dos conhecimentos atuais, a recomendação é que quem toma estatina para baixar o colesterol não deve interromper por nenhum aspecto relacionado à Covid-19. E, por outro lado, quem não toma, porque não tem nenhuma indicação até o momento, quem não toma estatina, não toma medicamento para baixar o colesterol, não deve iniciar o uso para obter algum benefício em relação à Covid-19. Então, quem toma continua tomando e quem não toma não precisa iniciar, por causa da Covid-19, o uso de estatinas, que são os medicamentos que são mais utilizados para baixar o colesterol. Nós agradecemos ao Dr. Luiz Guilherme Veloso, cardiologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Muito obrigada pelas informações. Juliette Ribeiro está de volta amanhã com mais entrevistas aqui no Manhã Boa Nova e no facebook.com/TV Mundo Maior. A Celina Rosa diz aqui: eu gostei de saber da criança que demora para falar tudo com 3 anos de idade, problema familiar próximo. Realmente, excelente aí o caso que o
Hildo citou aqui para nós, né? A Larissa Tomazini, bom dia de Nova Trento, Santa Catarina. Perfeito o tema de hoje. Gratidão pelo carinho com um assunto tão delicado. Um beijo para você, Larissa. Muito bom, né? A Rita Batista diz obrigada a vocês. Estou amando. Que bom. Programa edificante. Vocês são ótimos. Bacana, Rita. Um abraço aí para você também, viu? Agora, a dependência emocional, ela pode ser classificada como uma necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva aí a um comportamento submisso, Adriana? Eu vejo que é uma fuga de si. Quando você depende de outro para aspectos de bem-estar seu, você está fugindo, né, do universo que te cabe. Porque nós, espiritualmente, nós temos uma imensidão de situações, de emoções, de coisas a alcançar. E quando nós nos apegamos demais a outro, nós deixamos potenciais, capacidades, energias de lado, porque nós não valorizamos aquilo que habita em nós, né? Então, nós temos que dar nessa balança um peso correto, né? Nós temos aí que olhar para nós, aprender a nos valorizar, nos amar, até porque na lição do Evangelho ficou bem clara, você não pode amar o outro antes se você não souber amar você, porque você deve amar o outro como ama a si mesmo. Mas se você não se valoriza, que tipo de amor você vai dar para o outro? Então, esse valorizar também não é essa questão do ego, né? Da vaidade, não é isso. Realmente pegar o potencial que habita em você, né? E fazer com que ele realmente frutifique, né? Fazer com que esse potencial dê tantas qualidades de experiências entre as pessoas que aquele que fique com o seu lado sinta que é prazeroso, sinta que vale a pena, que você tem algo a ensinar, que você tem algo a contribuir para o crescimento emocional dele, né? Mas quando a gente tem esse sentimento, como você descreve, é porque nós não aprendemos a nos amar primeiro, estamos depositando no outro. Hildo? Interessante que certa feita, numa destas leituras, nós estávamos trabalhando essa questão e um amigo espiritual vem e dá a seguinte mensagem. E a questão tinha a ver mesmo com o apego, com essa dependência. E a mensagem era muito feliz, que ele dizia que morões juntos não fazem cerca. Para quem não sabe o que são morões, porque somos muito urbanos, né? São aquelas estacas que nós colocamos no campo, na fazenda, no sítio, enfim, para cercar a propriedade, né? Depois passa-se via de regra, arame farpado, para sinalizar que ali é a propriedade de alguém. A gente até acredita nisso. Mas lá é a propriedade do fazendeiro, do sitiante fulano de tal, e cerca o gado. E aí a ideia é que nós não podemos ficar juntos, mas nós temos esse fio de amor que nos une. Então, quando eu tenho a fantasia, que é responsabilidade do outro a minha própria vida, quando eu quero transformar a vida do outro no centro de toda a minha vida só faz sentido se aquele outro estiver ali. Alguma coisa está muito errada. Porque quando eu funciono dessa maneira, eu perco toda e qualquer possibilidade de expressar o meu melhor. Eu volto e digo assim, em qual trecho do Evangelho que Jesus pede para ser amado? Desconheço. Em qual trecho do Evangelho que Jesus pegue lá e que pede seguidores? Não pede nunca, né? A gente fica pedindo, mas Jesus não pedia. Mas por uma razão muito simples. Você quer viver bem e ter certeza que você está vivendo bem? Ame. Porque quando alguém diz que te ama, a gente só pode acreditar. Eu não tenho. Vanessa, está casada há quanto tempo? 2 anos e meio. Namorou o André há quanto tempo? A gente, agora em setembro, vai completar 11 anos que a gente se conhece. E ainda não sabe se ele te ama, porque não tem como saber, fica tranquilo. Mas Tá você bom. sabe o que você sente por ele, que é o que te mantém aí cuidando da relação, né, dessa futura família, que é um desejo nosso, que seja de vocês também. Mas ele também está aí pelo mesmo motivo. Há 11 anos querendo saber se você o ama, por mais que a gente mande no WhatsApp lindinho, fofinho, lindão, né?
Mas saber só sabe quem ama. É o mesmo. amor que a gente recebe é gostosinho, não estou dizendo que não. Mas para quem depende de certeza, quer ter certeza, ame. E quando você ama, você não é dependente. Quem ama é a fonte que jorra a água, né? É a árvore que entrega o fruto. É só a gente olhar para a natureza. A natureza é a abundância. A natureza não fica reivindicando nada, ela vai entregando o tempo todo. Mas quem quer fugir de qualquer possibilidade de ser um dependente emocional, que seja a parte que ama. Andréia Vargas, aqui no nosso Facebook, pergunta: bom dia, como aprender amor próprio? Hildo. O amor próprio depende muito daquela condição em que, quando você diz que ama alguém, imediatamente a gente tem que perguntar, mas o que eu tenho para oferecer para essa pessoa, né? Porque se você diz que ama alguém e olha para si mesmo e está vazio, aí a gente tem que se perguntar, nossa, que qualidade de amor é esse que eu estou pretensamente oferecendo? Então, se eu efetivamente, sabe? Como que uma mãe amamenta um filho se ela não tem leite? Né? Então, essa mãe precisa cuidar da sua saúde, precisa se nutrir adequadamente, porque por amor ao filho ela vai conseguir amamentá-lo. Uma mãe que negligencia os cuidados de si mesma, como que ela vai oferecer algo de qualidade para o filho? Uma família que negligencia conhecer a moral, a espiritualidade, o evangelho, que conversa que tem com esses filhos? Conversa, não estou dizendo que não, mas qual é a qualidade dessa troca, né? Então, quando você pensa qual é a qualidade do amor que você está compartilhando com o seu próximo, se você entender que não tem uma qualidade elevada, não tem amor próprio. Então, vamos nos cuidar justamente para a gente oferecer o melhor para o outro. Agora, vamos combinar. Quando você se ilumina, o primeiro beneficiado é você mesmo, né? Adriana? Amor próprio, ele também nos traz um sentido de limite. Quantas vezes eu vejo pessoas que, para agradar, né, ultrapassam limites de moral, limites de comportamento, limites de atitudes até no campo sexual. E por quê? É um medo, né, de você não agradar. Então, quando você tem um amor próprio, você vai estabelecer limites de uma segurança íntima tua, das bases da sua moral, das bases daquilo que te formou, que te capacitou para a vida. E que foi isso que atraiu a pessoa para o teu campo. Então, quando você começa depois a jogar fora esse eu que você realmente mostrou a essa pessoa, que fez com que ela quisesse estar com você, você está deixando, né, que esse amor próprio se vá como água no ralo, né? Então, eu vejo pessoas que elas passam a fazer coisas que elas nunca fariam. E elas passam por medo, realmente, de não mais agradar aquela pessoa. Elas estão deixando aquele amor próprio, aquele limite, né, de comportamento, de atitudes. Outro dia eu me deparei com uma pessoa que ela nunca gostou de beber nada alcoólico, é uma moça. Ela, ótimo, ela não gostava, é o jeito dela, ótimo. E foi isso que atraiu realmente o rapaz para conhecê-la dessa forma. Só que até então, depois, para ir para as baladas, as questões, ela passou a querer acompanhá-lo, porque ele dizia assim, mas você não toma nada para ficar um pouco mais alegre? Então, aí ela começa, né, a fazer algo que ela não gostava, que ela não queria, para agradar o outro. Então, tem que ter amor próprio. Não, eu não gosto de bebida e pronto. Então, tem coisas que você tem que estabelecer limites, né, que não é não abrir mão, mas são os seus limites. E isso também é amor próprio. No WhatsApp tem mais participações. Adriana, do Rio Grande do Sul. Eu estou pensando em me valorizar e libertar desse apego. Perdoo, mas sou muito humilhada, não aguento mais, não vou evoluir assim. E aí, Adriana? Quando uma experiência se repete demais, ela é sinal que já é um indicativo que tem aí uma situação que talvez o alimento não está frutificando. Então, se a pessoa não respeita a experiência da vida 2, se ela continua a repetir os mesmos erros, então é melhor deixar ir essa energia, que ela não te pertence. A energia que te pertence, ela vem com uma outra experiência de soma a você. Se ela só está tirando de você certas experiências emocionais positivas, ela talvez te traga um exercício de paciência, talvez te traga um exercício de moderação,
mas se ela só te traz exercícios de que teu amor próprio também fique lá embaixo, porque essa pessoa te coloca abaixo de outras coisas o tempo todo, também não está te frutificando. É melhor deixar essa energia aí e deixar que o universo lhe traga aquela energia que lhe pertence, porque todos nós meio que estamos destinados a uma experiência, né? Então deixa o universo trazer. Hildo? Sabe que muitas vezes essa parte que abre mão de si mesma, ela fica muito feliz ao se diminuir, ao se desqualificar, porque ela acredita que ele não vai encontrar ninguém que aguente. Ele não vai encontrar outra pessoa que aceite. Olha, eu aceito, viu? Aí eu apanho 3 vezes por dia, porque, agora, como se isso fosse a maneira como ela vai prender esse par afetivo. Então, se você está numa fantasia como essa, pelo amor de Deus, se afaste disso. Olhe para si mesmo, se cuide, se respeite, tenha mais consideração por si mesmo, porque essa fantasia não se sustenta. Até porque, quando você vai para um lugar desse, você sequer tem a dignidade de um ser humano, você é coisa. Coisa, ele acha outra, ou ela acha outro, não importa, né? Então, a gente está muito atento para cuidarmos daquilo que são os reais valores sobre os quais nós devemos colocar a nossa vida. Porque eu acompanho muito a natureza do ser humano por força do meu trabalho, e a gente ouve coisa do tipo, mas pelo menos ele não vai encontrar ninguém que aguente ele. Né? Então, essa submissão fica sendo alimentada por conta dessa fantasia. A Adriana, ela complementou aqui a mensagem, ela diz que não é relacionamento conjugal, é com minha mãe. E aí, vale a mesma orientação ou é mais profundo, Hildo? Vale a mesma orientação. Ter respeito e gratidão pela senhora sua mãe já parte do princípio que é obrigação. O Evangelho diz assim, honrar pai e mãe. Para quem não sabe, quando você honra um compromisso, independe de você gostar. Honrar um compromisso significa levantar de manhã, numa manhã gélida, e tomar banho. Isso é honrar um compromisso, é ir lavar aquela louça que está lá, que a gente está tirando no palitinho quem vai. Então, honra não tem nada a ver com afeto. Então, honrar pai e mãe significa respeitar pai e mãe. Não significa uma subjugação. Falou, mãe, não me sinto respeitada com essas suas atitudes. Então, te peço gentilmente que você não se dirija mais a mim desta forma, ou não me trate, né? Eu pontuo respeitosamente, com limite, né? Que aquela condição e aquele tratamento não deve ser direcionado à minha pessoa. E não preciso ser desrespeitoso para fazer isso. Eu preciso ser firme no exercício saudável da autoridade. Adriana? Exatamente. Eu lidei com um caso assim, né, que a mãe tinha uma condição de tratar a filha de uma maneira muito brutal, no sentido de palavras, agressões verbais, falas de xingamentos, né? E aí eu falava, você se coloque dessa maneira que o Hildo falou, olha, se posicione, olha, eu não falo assim com a senhora não fala comigo, eu lhe respeito, a senhora me respeita, mas sempre num tom, né, não um tom de imposição, mas um tom de esclarecimento. E aí de tanto você trazer uma energia diferente do que a pessoa te traz, você vai ensinando também esse espírito a esse bom convívio, né? Porque nós influenciamos as pessoas. Então, essa mãe, ela foi ficando um pouco meio sem graça, que tantas vezes ela tentou ter uma atitude forte e não houve a contrapartida, ao contrário, houve um ensinamento. E aí foi mudando esse aspecto desse relacionamento, desse diálogo. Mas nós trabalhamos as energias. Se alimentarmos elas dessa maneira, ela frutifica. Se nós trabalharmos elas se modelam. De que forma é que a doutrina espírita ela pode ajudar a nos libertarmos da dependência emocional, Adriana? Quando nós entendemos as reencarnações, quando nós entendemos a experiência que cada espírito vem representar na nossa caminhada. Quando você não vê mais o aqui e agora, mas você entende que existe aí uma relação de outras vidas e que ainda existirão as futuras, nós conseguimos mensurar por que estamos no relacionamento, qual a finalidade. Não é sofrimento, não é expiação.
Porque assim, a gente imagina, vou ter que ficar com essa pessoa me magoa. Não. Você começa a olhar diferente para aquele ser que está ao seu lado. Então, o Espiritismo, ele te descortina tantas daquelas materialidades da interpretação imediatista. Então, você começa a ver, né, um ser espiritual que está ali, as dificuldades espirituais que ele também traz. E esse entendimento te dá uma paz um pouco maior, né? Porque você já não traz como você, só as coisas dão errado para você, o outro é feliz, eu não sou. É mentira, é um aspecto apenas, né, de propaganda e marketing que as pessoas fazem de relacionamentos que muitas vezes também não estão bons. E a gente começa a enxergar o ser humano com outros olhos. O Espiritismo, ele faz isso sim. Hildo? O entendimento é quando a gente se dá conta, quando eu me desqualifico, quando eu me subjugo, quando eu mesmo, né? Não é outro, não. O outro aproveita e tira uma parte a mais. Mas quando eu me posiciono assim diante da vida, eu primeiro causo um dano gigantesco na vida do outro. Porque à medida que você se permite ser agredido, este outro, esse seu par afetivo, está contraindo um débito gigantesco. Então, de uma outra forma, você está levando uma condenação gigante para a vida do seu par afetivo. Quando você se permite ser humilhado, é quase como se você desse uma resposta para o outro: eu não te amo. E quando você mesmo se leva para esse lugar, você também está contraindo débitos, moralmente falando, seríssimos, que nós não viemos aqui para exercitarmos ou para caminharmos nessas bases. Nós viemos aqui para levantar a cabeça e caminhar com dignidade e honrar essa trajetória. De novo, honra não tem a ver com afeto. Quando a gente tem uma notícia que mais um trans foi assassinado, a justificativa na delegacia é: eu não gosto dessa raça, eu não gosto dessa gente, eu não gosto desses viados. Essa é a justificativa que o macho alfa está dando. Mas não é para você gostar. Você tem que ter respeito pelo seu próximo. Né? Ninguém está exigindo que você goste. Mas a gente, por acreditar que não gosta, já se dá o direito de agredir. Essa é uma equação extremamente delicada. Por que você bateu? Porque eu não gosto. Por que você xinga? Porque eu não gosto. Mas nós não temos, ninguém aqui exige que a gente ame ninguém, até porque a gente não tem direito de exigir. Um filho não tem direito de exigir que pai e mãe o amem. Ele pode exigir ser respeitado. Mãe, eu vou exigir que você me ame. Isso não existe. Imagine em relação ao outro que você cruzou no parque, na balada, no samba, enfim, na caminhada pela vida. Como é que você vai exigir que o seu par afetivo te ame, se nem de pai e mãe você pode exigir isso? Mas respeito, respeito a gente pode e deve. Então vamos caminhar pelo respeito, que eu acho que um dia o amor chega. A gente não sabe nem a cara que ele tem. Tá difícil, viu? Negócio. A gente não sabe nem a cara que tem. Amor e Covid estão ali, não tem cara ainda. Mas existem. Mas cara temos ainda que não acreditar, né? É verdade. Vamos investir, mas pela estrada do respeito. Como que nós podemos auxiliar aí um amigo ou um familiar que está aí sofrendo, né, um controle excessivo também, está sendo manipulado na relação? Como ajudar, Hildo? Está sendo, via de regra, por conta dessa fantasia. Quanto mais eu me submeto, mais eu controlo. Então, eu vou te dizer de novo, você não controla coisa nenhuma. Da mesma maneira que esse seu parceiro faz isso com você, ou tem essas atitudes em relação a você, ele vai encontrar outros tantos que ele possa fazer até pior. Então, esse mecanismo não funciona. Né? Esse mecanismo não. Se você está se valendo dessa ideia, desconstrói isso, vai para o lugar da autoestima, do respeito, sabe? Se cuida. Se você quer ter alguém que te valorize na tua vida, você tem que começar a fazer isso. Né? É só assim que funciona. A gente não vai seguir alguém que não tenha um valor que para mim seja significativo.
Adriana? Uma das questões que se perdeu nos últimos tempos é o período de relacionamento, de namoro, de convivência, né? Como a Vanessa aí namorou tanto tempo, né, Vanessa? Casou. Bastante. Isso, querendo ou não, esse período de alguns anos antes do casamento em si, antes da união estável em si, ela dava a oportunidade de enxergarmos certos aspectos, né, da personalidade da pessoa. Porque, naturalmente, no início é difícil você enxergar, você está lá encantada, né, todos querem agradar ao extremo, fazem esforços inumeráveis. Mas, passado um período, é natural que a gente exponha facetas da nossa personalidade, né? Então, desse controle, dessa forma de conduzir o outro, vai aparecer com o tempo. E esse período de namoro, ele é importante por isso. Tá, e você enxergou essas facetas na pessoa. Como você vai lidar? Você vai investir nisso? Vai valer a pena? É muito difícil nós mudarmos alguém. É só a pessoa que consegue se mudar. Nós podemos influenciar pelas nossas posturas, atitudes, ótimo, mas modificarmos certas bases de comportamento de alguém é só a própria pessoa. E aí é onde eu vejo que se houvesse esse período, né, de conhecimento melhor entre as pessoas, muitas experiências de relacionamento não iriam adiante, porque naturalmente já se veria que ali os objetivos são diferentes, a forma de pensar é diferente, né? Até Chico Xavier ele falava muito disso, né? E os obsessores, quando precisam muito reencarnar, eles fazem um trabalho obsessivo no casal que um só vê a beleza, a plenitude, a maravilha do outro, porque eles precisam vir. Porque se vissem um ao outro como são os espíritos que estão se aproximando nessa vida, não se aproximariam. Então, eles precisam encarnar, eles fazem essa obsessão, fica aquele amor pleno, aquela perfeita visão do outro. Passado esse período, começam a vir os filhos, os obsessores vêm para cá, o casal se enxerga e começa a dificuldade. Então, a gente precisa, então, ver quando um relacionamento é realmente para existir e quando ele foi criado, baseado numa energia temporária nossa. Porque, por exemplo, Emmanuel fala que quando estamos a perigo, estamos em perigo. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente está com aquela coisa e quer ficar com uma pessoa porque a gente está no momento errado do nosso pensamento, do nosso sentimento, a gente vai atrair alguém da mesma forma. E aí é onde a gente tem aqueles relacionamentos que são difíceis, né? Que não tem natureza de uma condição que vai nos ajudar no processo evolutivo. Ao contrário, a gente vai patinar numa situação de comportamento nosso junto a outra pessoa. Então, precisa que a gente estabeleça relacionamentos baseados em também condições éticas, condições morais, esse relacionamento que a gente quer a todo custo, porque a gente ama a pessoa está envolvida num outro relacionamento. E a gente vai fazer de tudo para que essa pessoa fique conosco. Qual a chance desse relacionamento ir para frente? Nenhuma. Né? Porque ele foi construído numa desconstrução. Né? E tudo que vem para nos somar, ele vem somando, de fato. Eu falo muito essas questões, né, nos atendimentos, porque eu noto, sim, a nossa natureza é de nos enganarmos sempre, porque nós temos uma força, né, de uma vaidade íntima que faz com que esse engano se multiplique. Notícia de Sorocaba: o Conselho Tutelar de Sorocaba retomou as atividades presenciais. Os atendimentos serão feitos às 8 horas, das 8 horas até às 17 horas, somente mediante agendamento prévio por telefone. O prédio foi fechado no dia 14 de agosto após um pedido do Ministério Público, que recebeu denúncias de que conselheiros estavam com Covid-19 e que, mesmo assim, o atendimento continuava normal para crianças e adolescentes. O prédio passou por 3 desinfecções desde que foi interditado e a reabertura foi adiada uma vez. Segundo apurado, dos 30 funcionários, 6 testaram positivo para a doença, mas todos estão bem e não precisaram ser internados. O agendamento deve ser feito pelo telefone 15 3235 1212. O Conselho Tutelar fica na rua Líbero Badaró, 172. E a Fundação Espírita André Luiz firma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora para ampliar o trabalho de resgate à memória do Espiritismo.
Dando continuidade ao trabalho de preservação e resgate do acervo original de Allan Kardec, a FEAL vem desenvolvendo desde outubro de 2018 o projeto Cartas de Kardec, para recuperar e também para preservar a verdadeira história do Espiritismo. Neste ano, 2020, mais um passo importante está sendo dado na preservação da memória espírita e agora no meio acadêmico e científico. O evento de lançamento do portal será online amanhã e contará com a apresentação de estudos acadêmicos e também serão apresentados o site e suas funcionalidades. Ao término do evento, o portal ficará disponível ao público. O compromisso da FEAL é que essa memória espírita seja preservada e outras gerações possam também ter acesso a todo esse conhecimento que amplia horizontes, leva consolo, esclarecimento sobre a verdadeira doutrina espírita e suas ideias renovadoras também, né? E acompanha aí, você pode acompanhar então ao vivo este evento de lançamento, dia 1º de setembro, às 19 horas, pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Então, você acessa o site tvmundomaior.com.br ou, se não, radioboanova.com.br para acompanhar o lançamento do projeto do portal Allan Kardec. Vamos com um vídeo, tem um vídeo muito bonitinho hoje, bem bacana para a gente acompanhar aqui no programa. Ele tem o título de Minutos de Esperança. Vamos ver o que a gente vai acompanhar hoje nessa mensagem muito bacana para todos nós. Vamos acompanhar. Olá pessoas, aqui quem vos fala sou eu, Igor Cardenuto, e começa agora mais um Minutos de Esperança. E como já é de costume, hoje nós vamos falar sobre #GoodNews, só notícias boas e positivas para melhorar o seu dia, sua tarde ou sua noite. Na primeira notícia, nós vemos uma professora brasileira lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, que estava com muita saudade dos seus alunos. Então ela decidiu fazer uma coisa muito interessante. Ela decidiu se vestir com uma fantasia de pelúcia de coração para ir na porta dos alunos, na casa deles, e conseguir abraçá-los para poder matar essa saudade louca que ela tava. Milena Campos Moraes Rosário é educadora na escola adventista e ela percebeu no trato com os alunos do dia a dia que o distanciamento social estava tirando a motivação das crianças de 2 turmas do 3º ano do ensino fundamental. Está sendo maravilhoso. Os alunos estão gostando muito e o lado positivo é que eles estão mais felizes e animados para as aulas, disse a Milena Campos. Fico somente na calçada ou do lado de fora da casa dos alunos. Limpo as fantasias a cada encontro, utilizo o álcool em gel e levo a minha máscara. Lembra do caso do garoto Bridger Walker, de 6 anos? Ele foi aquele garoto que salvou a sua irmãzinha menor de um cachorro feroz. Ele tinha apenas 6 anos na época. E como ele foi defender a sua irmãzinha, ele acabou tomando 90 pontos na cabeça. Pois bem, esse caso repercutiu na mídia internacional e os heróis dele, que usam fantasias dos filmes e nos quadrinhos, resolveram dar um recado para ele. Dentre os super-heróis que mandaram os recados de apoio e de parabenização por esse herói da vida real, podemos citar o Chris Evans, que é só o ator que fez o Capitão América nos cinemas. Na gravação que Bridger assistiu vestido de Capitão América, Chris Evans mandou uma mensagem carinhosa para o menino, reconhecendo que ele é um verdadeiro herói. Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá, aqui é o Capitão América. Como você tá, amigo? Eu li a sua história e eu ouvi o que você fez. Eu sei que você já deve ter ouvido muito isso nos últimos dias, mas deixa eu te dizer de novo. Cara, você é um herói. O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta. A sua irmãzinha tem muita sorte de ter você como um irmão mais velho. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você. E chegamos na parte do programa em que nós conversamos com alguém que está em isolamento social nessa pandemia, mas que não deixou a peteca cair, pois continua trabalhando. Hoje nós vamos conversar com a comunicadora Adriana Fukuda para saber um pouco mais sobre os bastidores da vida dela, o que ela faz quando ela não está trabalhando e como está sendo esse momento de pandemia para ela. Vamos lá! Olá, Igor, tudo bem? Graças a Deus estou bem aqui, levando esses dias, né, dessa pandemia, dessa mudança toda, de uma maneira diferente. Todo mundo sabe, eu adoro aí
na prática esportiva. Algumas das provas que eu tenho carinho, que eu participei, São Silvestre, né? Essa medalha aqui, quem não gosta de ter, né? Chegar no final do ano e conquistar uma medalha dessas, né? E as medalhas que eu conquisto ali numa prova de montanha, uma prova trail, que é muito difícil, que exige muito, mais mental do que físico até, eu posso dizer. Porque tem muitos momentos que você quer desistir na prova. Eu treinei muito limitado, eu treinei onde eu podia, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Vamos levando esses dias aí e multiplicando as oportunidades que Deus nos dá. Obrigada. Então, sem mais delongas, chegamos no momento do programa em que eu faço alguma indicação para você da cultura pop para que você consiga curtir em casa, no isolamento social e não fique tão carente de entretenimento esperando o próximo episódio do Minuto de Esperança. Eu sei que você fica esperando, sim, eu sei. Se você é uma daquelas pessoas que não dispensa uma boa animação 3D, daquelas bem feitas, o longa Viva a Vida é uma Festa é perfeito para você, meus amigos. Se prepara para se emocionar com a história de um garoto de 12 anos chamado Miguel e a jornada familiar e espiritual dele. Cara, você vai se surpreender e você vai se emocionar. É muito bom, muito engraçado, uma típica animação 3D maravilhosa. E nós ficamos por aqui, então se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o joinha. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Adriana para Adriana. Parabéns pela participação, Dri. Muito legal. Eu ia mostrar umas 200 medalhas, mas não ia dar tempo. São minutos de esperança e não horas, né? Aí vai o programa todo. Eu adorei, foi muito legal. Parabéns para o Igor também e toda a produção, né? Bacana demais, Minutos de Esperança. De vez em quando a gente vai trazendo aqui no Manhã Boa Nova para você acompanhar também. O Tony Silva está aqui no nosso Facebook, ele diz: atualmente, em nossa moral, temos que ter, no mínimo, o respeito a todos. Contudo, a nossa evolução espiritual tem como meta o amor a todos. É isso, Adriana? É a meta, nós temos que voltar para a fonte, né? Nós temos que nos aproximar da fonte, da nossa origem, que é o amor, né? Mas eu digo assim, apesar do que nós estamos vendo, desse universo de experiências, de relacionamentos tão difíceis que ainda caminham nas bases dos relacionamentos conjugais, namoros, convivência a dois, familiar, Joana de Ângeles, ela diz que nunca se amou tanto. E eu acredito nisso, sim, porque assim, estamos evoluindo sempre. Fomos mais endurecidos, mais insensíveis, né? Agora estamos adentrando um campo de lidar com as experiências emocionais uns dos outros com mais qualidade. Então, nunca se amou tanto, eu acredito sim. Você também acredita, Hildo? Eu tenho certeza. A ponto da gente sofrer, né? Se a gente fosse indiferente, não haveria esse sofrimento, porque você quer que o filho estude, porque você quer você mesmo melhorar em algum aspecto da vida, seja moral, seja material. Então, esse sofrimento que conversa conosco o tempo todo, ele é gerador de consciência. Não estou falando aqui de autoflagelo, não é isso? Mas é o bem sofrer que o próprio Evangelho fala. Quando está tudo muito bem e você não faz um esforço sequer de abrir um livro, que muito bem é esse, né? Você não procura melhora nunca, encheu a barriga, tá bom, ou então você vai procurar um entretenimento de baixíssima qualidade, tá ótimo. Não, então é o esforço, é o empenho, é o comprometimento de a cada dia nos tornarmos alguém melhor. Essa é a ideia. Muito bom. De que forma é que os psicólogos podem ajudar nessa questão do apego, da dependência emocional também, Hildo? O nosso trabalho é sempre em direção do autoconhecimento, né? Quando a pessoa se dá conta de que aquilo que ela está buscando fora ou projetando no outro encontra-se nela mesma, a gente já consegue sinalizar como nós vamos sair dessa situação. Então, gerar consciência, que é a essência do trabalho de um psicólogo, é esse. Gerar consciência naquela pessoa que nos buscou como esse elemento de ajuda, né? Que depositou em nós, ou no nosso trabalho, um voto de confiança. Então, a partir do momento que você tem a pessoa, você descobre, tá, então agora quais são as suas metas? E aí a gente consegue dar suporte.
Mas o primeiro ponto é você resgatar a pessoa. E para a gente finalizar aí, fala um pouquinho, né, rapidinho, para nós a visão espírita dessa pessoa que tem o hábito de controlar o outro, né, Adriana? Ah, tá. Isso não é de agora. Vamos dizer que esse espírito ele vem com essa postura, né, de comportamento, de entendimento sobre o seu semelhante de outras experiências. Imagina que esse espírito já dominou muitas pessoas, tinha essa questão da posse, de comandar vidas, essa autoridade, né? E vem nessa vida e agora ele precisa conviver apenas, ele não tem autoridade dessa maneira mais. Ele, para sublimar, né, esse espírito, esse domínio, esse comando, porque pode ter certeza, esse espírito sai de um relacionamento entre um outro e vai ter a mesma postura. Então, são questões de encarnações que o espírito está trabalhando com certeza. Muito bom. Obrigada, Adriana. Até o próximo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Hildo. Parabéns, Hildo. Sexta-feira, né, foi dia do psicólogo, né? Oi, Tri, isso mesmo. Nós amamos os psicólogos. Eles nos fazem enxergar coisas que não vemos. Então, até a próxima semana. Obrigada, Hildo. Parabéns. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E vamos lembrar de uma coisa, à medida que nós vamos casando por aqui, a gente vai ensaiando como seria nosso casamento com Deus, tá? Fica a dica. Vai vendo aí como é que tá o seu nível. Com certeza. Você avalia aí cada um. Vamos avaliar, traga respostas. Sem dúvida, né? Ótima reflexão para todos nós, viu? Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.